Glória a Deus, glória a Deus. Quero saudar os amados irmãos na paz do Senhor e, por favor, quero convidar a ti que está desse lado para que possamos juntos louvar e celebrar o nome do nosso bom Deus. Amém? Então, por favor, vamos celebrar juntos ao nosso Deus. Glórias a Deus. O Espírito, a igreja dizem vem. O Espírito, a igreja dizem vem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito, a igreja dizem vem. O Espírito, a igreja dizem vem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. Adorado seja, desejado entre as nações, entronizado em meu coração, Jesus, Jesus. Adorado seja, desejado entre as nações, entronizado em meu coração, Jesus, Jesus. Todo olho verá e toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Rei, diante do Rei. Todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante do Rei, diante do Rei. O Espírito, a igreja dizem vem. O Espírito, a igreja dizem vem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito, a igreja dizem vem. O Espírito, a igreja dizem vem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. Adorado seja, desejado entre as nações, entronizado em meu coração, Jesus, Jesus. E todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante do Rei, diante do Rei. Todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante do Rei, diante do Rei. O Espírito, a igreja dizem vem. O Espírito, a igreja dizem vem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito, a igreja dizem vem. O Espírito, a igreja dizem vem. Ora vem, Senhor Jesus. Ele virá sobre as nuvens, eu dançarei, o encontrarei. Ele virá sobre as nuvens, eu dançarei.
as nuvens e eu dançarei, o encontrarei. O Espírito, a igreja, dizem vem. O Espírito, a igreja, dizem vem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito, a igreja, dizem vem. O Espírito, a igreja, dizem vem. Vem, ora vem, Senhor Jesus. Vem, ora vem, Senhor Jesus. Vem, ora vem, Senhor Jesus.
Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, encontro meu refúgio. Na sua família, com os irmãos da célula. Talvez você está sozinho nessa hora, mas lembre-se que não há outro a não ser o Senhor Jesus, a quem nós nos prostramos e nos rendemos
diante da presença dele. Então, adora ele, adora o Senhor. Oh Jesus, tu és digno. Oh Senhor. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Diga-me, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor, Senhor, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, és-me aqui. Oh, glorioso Deus, te adoramos, te exaltamos para todo sempre, Senhor. Nos rendemos diante da Sua presença, Senhor, porque sabemos que Tu és digno, Senhor, de receber a honra e a glória, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Bom dia, amados irmãos. Esse é o nosso tempo de nossas ofertas de dízimo. Quero convidar, amados irmãos, para juntos irmos no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9. Diz assim a Sagrada Escritura: Ore ao Senhor com as suas riquezas e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. Amado irmão, como aqui a palavra diz que nós precisamos orar a Deus com o fruto, né, da nossa colheita e com as primícias daquilo que nós ganhamos
dia após dia. Com esta palavra aqui, nos leva a refletirmos que nós precisamos ter um coração de dar a Deus, um coração de ofertar a Deus com aquilo que nós ganhamos. E nós precisamos tirar a primícia e ofertarmos a Deus com um coração alegre. Então, quero convidar aí ao meu irmão para que juntos possamos ofertar a Deus, orarmos a Deus com um coração íntegro, um coração devoto a Deus. Então, juntos podemos orar e ofertarmos ao nosso bom Deus. Amém? Senhor, nosso bom Deus, nosso Pai, a Ti nós queremos chegar na Tua presença, Senhor Deus Pai. Nós queremos orar a Ti, Senhor Deus Pai, com as nossas riquezas, com as nossas vidas, Senhor Deus Pai, porque o Senhor és digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Pai, a Ti nós queremos ofertar, Senhor, e dizimar neste dia para que haja mantimento na sua casa. Em nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amado irmão da Igreja Comunidade da Vida Cristã Life Church Moçambique, chegou o tempo de, como congregação, edificarmos a nossa casa de oração e somos todos convidados a fazer parte deste projeto. As contribuições podem ser feitas de forma individual, familiar ou celular, através de orações e materiais de construção necessários para a obra. Se pretende contribuir com materiais de ferragem, por exemplo, a cimento, varrões e arame, dirija-se por favor à Ferragem Sagrada, ao lado da segunda esquadra, efetue o pagamento e entregue o comprovativo à Comissão da Construção do edifício. Caso queira contribuir com materiais como blocos, pedras e areia, por favor dirija-se ao estaleiro PK Aventuras, cita no bairro Sampene, próximo ao Hotel In Paradise, ou contacte os números 84 44 29 45 6. Atenção, 84 44 29 45 6. E entregue o comprovativo à Comissão de Construção do edifício. Para mais informações, queira por favor contactar o seu supervisor de zona, líder de célula ou os pastores da Igreja Comunidade da Vida Cristã Life Church em Quilimane. Vamos juntos erguer o nosso edifício de adoração. Bom dia, querido irmão. Mais um domingo para ouvirmos a palavra de Deus. Quero convidar a você que está aí desse lado a participar comigo neste momento em que vou partilhar a palavra do nosso bom Deus. Há 7 domingos fomos ministrados sobre 7 cartas a igrejas da Ásia Menor, não é? As 7 cartas estão no livro de Apocalipse, não é? Cartas escritas por João, inspiradas por Jesus, cartas dirigidas a 7 igrejas, e observamos que nas 7 igrejas que foram direcionadas essas cartas, apenas 5 foram repreendidas. Então, só 2 igrejas é que estavam bem com Deus. Então, entendemos nós que durante este tempo de 7 semanas, as 7 igrejas repreendidas é porque elas perderam o foco, elas deixaram de se focar em Jesus. E hoje eu trago um tema novo, começamos uma nova série. O nosso tema é Mantendo o Olhar em Cristo. Mantendo o Olhar em Cristo. E vamos ler o livro de Hebreus 12, 1 a 2. Mas antes vamos orar para pedirmos a presença do nosso Deus, não é? Senhor, Pai querido, queremos te dar graça, Senhor, pelo dom da vida. Queremos nesta manhã, Senhor, entregar esse tempo, Senhor, em que vamos aqui ministrar a sua palavra, Pai. Que esta palavra sirva para a nossa edificação, sirva para a nossa repreensão, sirva para o nosso crescimento, Deus. E queremos, de igual modo, Senhor, pedir a sua presença e que o Senhor possa usar a mim simplesmente como um instrumento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro, como dizia, é o livro de Hebreus 12, 1 a 2, e assim diz a palavra. Portanto, nós também, posto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos toda a sobrecarga e o pecado que facilmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta.
olhando para Jesus, autor e aperfeiçoador da fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a humilhação, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então aqui a palavra em Hebreus nos chama a atenção esta questão da perseverança, do interesse das coisas materiais, mas nos chama nós a corrermos para a perseverança, a corrermos para Cristo, a nos focarmos, a mantermos os nossos olhares em Cristo Jesus, a mantermos o nosso foco em Cristo Jesus. Lembrando assim ao irmão, o livro de Gênesis, no capítulo 3, dos versos 1 a 7, aqui faz a descrição da queda do homem. E Eva caiu em pecado porque ele permitiu que o diabo lhe enganasse. Deixou-se enganar porque a Eva deixou de olhar em Cristo, deixou de se focar em Cristo. É por essa razão que Adão e Eva, eles caíram, porque deixaram de certa maneira, deixaram de olhar para Cristo. E quando nós deixamos de olhar para Cristo, quando nós deixamos de nos focar em Deus, nós abrimos espaço para coisas erradas, nós abrimos espaços para o pecado. Assim como vimos com Adão e Eva, eles abriram espaço para o pecado. E abrindo espaço para o pecado, caíram, eles perderam essa comunhão, eles perderam este relacionamento com Deus e o homem tornou-se pecador. Em Mateus 6, 22 a 23, a palavra diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, vemos aqui esta palavra que é reforçada aqui no livro de Mateus, que os nossos olhos, podem nos levar ao pecado, os nossos olhos também podem nos levar à salvação. Os nossos olhos podem nos levar a ter comunhão com Deus, a ter relacionamento profundo, a ter, dizia eu, relacionamento com Deus, a ter intimidade com Deus. Então, é muito importante nós prestarmos atenção do que nós estamos a olhar, do que nós estamos focados, porque tudo depende mesmo do nosso foco, o que a nós nos interessa. Mas a palavra nos chama a atenção a esta questão, que o nosso foco tem que ser Cristo Jesus. E lembre-se que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Então, nós não temos nenhuma possibilidade de afastarmos os nossos olhos em Deus, em Jesus Cristo, e nós chegarmos à eternidade. Então, há essa necessidade permanente de nós nos focarmos em Cristo Jesus, porque Ele é o autor da salvação. Mas, na verdade, o que é que tira o nosso foco? O que é que tira o olhar de Jesus, Eu trago este ponto aqui, o que tira o nosso foco e o olhar de Jesus, justamente para olharmos alguns aspectos que nos distraem, que nos levam a cairmos em pecado. Primeiro, é mesmo o pecado, Quero convidar a ti a ir comigo no livro de Gálatas 5, 19 a 21. Assim diz a palavra: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos. Ainda podemos ir ao 21, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então está aqui uma chamada de atenção muito forte que é feita aqui no livro de Gálatas por Paulo, que estas coisas todas não nos levam ao reino de Deus. O pecado não nos leva ao reino de Deus. Cristo morreu por nós para nos salvar, para nos tornar filhos de Deus e co-herdeiros com Deus. Cristo morreu
morreu naquela cruz para nos tirar da escravidão. Então, não existe um outro caminho que pode nos levar até a eternidade se não ser passando por Cristo. Então, é importante olhar esta questão do pecado, é importante olhar com atenção esses aspectos todos que são mencionados em Gálatas, porque hoje em dia vivemos muito pelas coisas materiais, não é? Vimos aqui falar de inimizades, de idolatrias. Há muita idolatria, há muita prática de idolatria hoje em dia. Há muita prática de feitiçaria, há muita inimizade, até o olho inimizade dentro, assim como fora da igreja. E essas coisas Paulo chama a atenção, que não levam à vida eterna. Então, precisamos nós nos afastarmos dessas práticas, que é para mantermos ou permanecermos a nossa comunhão com Deus, para mantermos a nossa presença em Deus. Então, é muito importante, não é, fugirmos dessas coisas, porque Deus é misericordioso. E a palavra nos ensina isso, que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, não é? Então, nunca é tarde para você voltar para Cristo. Aliás, Cristo, ele veio justamente para os pecadores, não é? Então, não importa a tua condição de pecado, mas o que importa é que tu tens que voltar para Deus. Se tu voltares para Ele, tu focares nele, Ele te salva, Ele te estende a mão. Amém. O outro ponto também que nos tira do foco é a troca de prioridades. Hoje em dia é comum ouvir as pessoas dizendo, olha, para mim hoje não vou ler a minha palavra, ou não vou ler a minha Bíblia, porque tenho um programa por cumprir, hoje não vou para a igreja, hoje não vou à cela, porque tenho um programa por cumprir. Ou então, eu não devo fazer essa certa coisa, porque isto pode me fazer perder tempo. Então, aqui é importante nós percebermos que Deus não pode ser trocado por nada. Nós não podemos trocar, porque nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque assim também diz a sua palavra: primeiro buscai o reino dos céus. Então, nós não podemos ter essas preferências, nós não vivemos, o cristão não pode viver de preferências, o cristão deve viver apenas da obediência, deve viver daquilo que é a vontade de Deus e não da minha vontade. Então, é preciso evitar esta questão de definir preferências, não é? A nossa preferência tem que ser Deus, a nossa prioridade tem que ser Deus, porque hoje vemos o mundo, a sociedade, toda ela quase muito voltada à corrupção, porque e essa corrupção até é praticada pelos cristãos. Muitas das vezes a corrupção é praticada pelos cristãos, aqueles que conhecem a verdade, aqueles que sabem que aquilo é errado, mas eles preferem fazer isto alegando que, olha, eu preciso resolver esta situação da minha vida, da minha maneira. Então, o cristão não deve viver assim. A nossa prioridade, ela deve se limitar apenas em Deus. Então, mas como permanecer? Porque eu dizia que temos o pecado e temos a troca de prioridade. Mas como permanecer, então, focado em Cristo? Primeiro, viva uma fé genuína, uma fé não fingida, não é? De novo, Paulo, em Gálatas 2, versos 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Jesus, do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a fé genuína tem que estar alicerçada em Jesus Cristo, aquele autor da salvação, aquele que morreu na cruz por causa do nosso pecado, porque quando Adão e Eva pecaram, eles se afastaram da presença de Deus. Mas aqui, Jesus Cristo vem nos convidar, de novo, nós a termos ou a vivermos na presença de Deus. Então,
por vezes também nós, como cristãos, amados irmãos, nós queremos escolher o lugar onde devemos praticar o nosso cristianismo. Quer dizer, às vezes somos bons cristãos quando estamos dentro da igreja, dentro daquele espaço físico onde congregamos. Às vezes somos bons cristãos quando estamos dentro do grupo celular, dentro de uma atividade da igreja. Mas quando nós estamos fora, ali onde nós temos que ser a marca, ali onde nós temos que ser a carta viva, ali onde nós temos que ser o sal, onde nós temos que ser a luz, nós não somos cristãos. Nós mostramos uma outra verdade, nós mostramos uma outra face. Então, o cristão, ele é cristão em todo lugar. É assim como devemos viver a nossa fé genuína. Cristão em todo lugar, a qualquer momento. Não importa as circunstâncias que a vida te dá, que a vida te oferece, mas tu tens que ser cristão. Porque você é cristão. Esse tem que ser o seu modo de vida, tem que ser o seu estilo de vida. O segundo ponto é o comprometimento em ler e viver a palavra. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos estudar a palavra para não sermos enganados. Porque hoje andam muitas enganações por aí, andam muitas pregações, andam muitos falsos profetas enganando pessoas. Mas nós temos que ler, nós temos que estudar a palavra. E não basta só ler e estudar a palavra, mas devemos viver a palavra. Nós devemos viver a palavra. O terceiro ponto é desenvolver uma vida de oração. Jesus nos ensinou a orar. Em Lucas 11, de 1 a 13, nós vemos ali a oração do Pai Nosso que Jesus ia ensinando aos seus discípulos. Nós vimos em toda a caminhada de Jesus, sempre ele tinha um momento reservado para orar, para dialogar com o Pai. Então, se o próprio Jesus sempre teve tempo de oração, quem somos nós para não termos isso? Se nós temos que ser imitadores de Cristo, então é preciso orar e orar sempre, orar sem cessar. É preciso vigiar sempre, que isto nos ajuda nós a permanecermos focados em Cristo. O quarto ponto é confie no Senhor como seu único protetor. Porque muitas das vezes nós confiamos a Deus dependendo da circunstância. Dependendo da situação em que nós estamos envolvidos, dependendo da situação em que nós estamos a viver. Aí nós decidimos confiar em Deus. Né? Há vezes que a gente diz, não, essa situação eu tenho que deixar Deus de lado para eu resolver a minha maneira. Não. Deus, ele é o nosso protetor em todo momento. Seja nos momentos bons, como nos momentos maus. Ele é o nosso protetor. Ele está sempre presente na nossa vida. É importante também reconhecer que Deus, ele é a fonte de todas as nossas necessidades. Ele é a fonte de todas as coisas boas. Então, temos que esperar nele. Ele é bom. Esta é uma das virtudes de Deus. Ele é bom. E nós temos que esperar, nós temos que reconhecer que tudo quanto nós temos, Deus sempre tem sido provedor. Deus tem sido aquele que cuida das nossas vidas. Mas isso só acontece, só nós temos esse entendimento quando nós nos focamos nele. Quando nós não nos desviamos da presença dele. E isto é muito importante. Permanecer e permanecer sempre. Porque vimos o livro do Hebreu 12, os versos 1 e 2 que nós lemos, mostram-nos que nós temos alvos a alcançar, mas também temos obstáculo a vencer. E Deus, ele nos inspira nós a não desanimar e sempre a agir com perseverança. Temos que agir sempre com perseverança. Mas a condição também para que sejamos sucedidos, para que isso aconteça, irmão, é permanecer fixo em Jesus.
é permanecer com os olhos virados a Jesus, é não perder o foco. Porque se nós perdermos o foco, nós iremos resolver as situações da vida usando a nossa própria força, transgredindo aquilo que é a vontade do Pai. Então é bom nós permanecermos em Cristo Jesus. Nós devemos garantir que a nossa vida ela está totalmente dependente de Deus. Não devemos abrir espaço, não devemos abrir brechas para que o nosso olho veja coisas que não devia ver. Nós temos que viver pela fé, fixando os nossos olhos em Deus. O livro de 2 de Coríntios 4, capítulo 4, verso 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, enquanto as que se não veem são eternas. É a questão de viver pela fé. Esperar naquilo que nós não imaginamos, esperar naquilo que nós não vemos, porque nós temos um Deus bom, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus fiel, um Deus que cumpre com as suas promessas. Amado irmão, precisamos aprender a viver olhando para o alto, com nossos olhos fixos no Senhor em todo o tempo, independentemente das circunstâncias à nossa volta. É importante isso. Independentemente. Porque o mundo que nós vivemos é mau, o mundo é perverso. Mas nós temos que permanecer fixos em Deus. Precisamos ser vencedores para que no fim a gente diga assim: combatemos um bom combate. Como disse Paulo, guardei a carreira. E só para terminar a minha mensagem de hoje, eu quero deixar para ti, amado irmão, aqui 2 pontos de reflexão. O primeiro ponto é: o que está tirando o seu olhar de Cristo? O que está tirando o seu olhar em Cristo? Onde está o seu olhar? O segundo ponto: não te distraias, porque você tem uma coroa para alcançar. A vida eterna começa aqui. Mas viva pela fé. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra que aqui foi ministrada, ó Deus. Deus, ajude-nos nós a permanecermos fixos em Cristo. Ajude-nos nós a mantermos o nosso foco em Ti, ó Pai. Nós reconhecemos, Deus, que vivemos num mundo muito turbulento, onde circulam, Senhor, pregações, evangelhos de prosperidade, onde circulam mensagens de enganação, Senhor, que ajudam a afastar o seu povo da sua presença, que ajudam a afastar aqueles que são os seus da sua presença, Senhor. Então, Deus, nós pedimos, ó Pai, que nos guarde nesse tempo mau, que nos ajude, ó Deus, a permanecermos em Tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, Cristo morreu para a nossa salvação. Cristo morreu, Senhor, para nos libertar do pecado, para nos devolver na presença de Deus, para nos devolver esta comunhão contigo, ó Deus. Nós queremos viver contigo, ó Pai. Nós acreditamos na morte e na ressurreição de Jesus. Nós acreditamos na nova vinda de Jesus Cristo, ó Pai. Guarde-nos, Senhor, porque o tempo é mau. Guarde-nos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tudo te entregamos. Amém. Continuação de um ótimo domingo. Amém.